Citação de abertura do capítulo. A hemalurgia recebeu esse nome devido à sua ligação com o sangue. Não é coincidência, creio eu, que a morte esteja sempre envolvida na transferência de poderes via hemalurgia. Marsh a descreveu certa vez como um processo sujo. Eu não teria escolhido esse adjetivo. Não é perturbador o bastante. Capítulo 13. Tem algo que estou deixando passar, Marsh pensou. Ele estava sentado no acampamento Colosse, parado. Estava imóvel. Há horas. As cinzas o cobriam como a uma estátua. A atenção de Ruína estivera concentrada em outro lugar nos últimos tempos, permitindo a Marsh cada vez mais tempo de consciência. Ele ainda não lutava. Lutar apenas chamava a atenção de Ruína. Não é o que eu quero? Pensou. Ser controlado? Quando Ruína o forçava a ver as coisas da sua maneira, o mundo moribundo parecia maravilhoso. Aquela felicidade era muito superior ao medo que sentia sentado naquele tronco, sendo gradualmente enterrado pelas cinzas. Não é isso que eu quero. Era felicidade, sim, mas era falsa. Como antes lutara contra a ruína, agora lutava contra sua própria noção de inevitabilidade. O que eu estou deixando passar? Ele pensou novamente, distraído. O exército Colosse, uma força de 300.000, não se movia há semanas. Seus membros estavam se matando de forma lenta, porém contínua. Parecia um desperdício de recursos deixar o exército estagnado, mesmo que as criaturas pudessem aparentemente comer até mesmo as plantas mortas enterradas sob as cinzas para sobreviver. Não podem viver tanto tempo, podem? Ele não sabia muito sobre os Colossos, apesar de ter passado a maior parte do último ano com eles. Pareciam ser capazes de comer qualquer coisa, como se apenas encher o estômago fosse mais importante do que, de fato, se nutrir. O que Ruína estava esperando? Por que não tomar aquele exército e atacar? Marsh conhecia o suficiente da geografia do Império Final para reconhecer que estava estacionado a norte, próximo de Tervis. Por que não descer e atacar Lutadel? Não havia outros inquisidores no acampamento. Ruína os convocara para outras tarefas, deixando Marsh sozinho. De todos os inquisidores, Marsh recebera o maior número de novas estacas. Tivera mais 10 cravadas em diversos pontos do corpo. Aquilo parecia fazer dele o mais poderoso dos inquisidores. Por que deixá-lo para trás? Ainda assim, de que isso importa? Ele se perguntou. O fim chegou. Não há como derrotar Ruína. O mundo vai acabar. Ele se sentiu culpado pelo pensamento. Se conseguisse baixar os olhos de vergonha, teria baixado. Houvera um tempo em que ele conduzira toda a rebelião Ska. Milhares haviam contado com sua liderança. E então Kelsier fora capturado, assim como Mer, a mulher que Kelsier e Marsh amavam. Quando Kelsier e Mer foram lançados nas minas de Hetsin, Marsh abandonara a rebelião. Sua justificativa fora simples. Se o Senhor Soberano podia pegar Kelsier, o ladrão mais brilhante do seu tempo, então também acabaria pegando-o. Não fora o medo a impulsionar sua retirada, mas o simples realismo. Marsh sempre fora pragmático. Lutar havia se mostrado inútil, então por que fazê-lo?
E aí Kelser voltara e fizera o que inúmeras gerações de Ska rebeldes não tinham conseguido. Derrubou o império, facilitando a morte do próprio Senhor soberano. Devia ter sido eu, Marsh pensou. Eu servi a rebelião minha vida toda, só para desistir pouco antes de eles finalmente vencerem. Era trágico, tornado pior pelo fato de que Marsh estava repetindo seus atos. Ele estava desistindo. Maldito seja Kelser, pensou com frustração. Não consegue me deixar em paz nem na morte. Um fato angustiante e inegável permanecia, porém. Mer estivera certa. Ela escolhera Kelser em seu lugar. E então, quando os dois homens foram forçados a lidar com a morte dela, um acabara desistindo. O outro fez os sonhos dela virarem realidade. Marsh sabia por que Kelser havia decidido derrubar o Império Final. Não fora por dinheiro, fama ou mesmo, como a maioria desconfiava, por vingança. Kelser conhecia o coração de Mer. Sabia que ela sonhava com os dias em que as plantas floresceriam e o céu não seria vermelho. Sempre carregava consigo uma pequena imagem de uma flor, uma cópia de uma cópia. Uma gravura de algo que se perdera no Império Final, muito tempo antes. Mas Marsh pensou com amargura. Você não realizou os sonhos dela, Kelser. Você falhou. Assassinou o Senhor Soberano, mas não consertou nada, só piorou as coisas. As cinzas continuaram a cair, soprando em uma brisa preguiçosa ao redor de Marsh. Colós grunhiam e, nas proximidades, um deles gritou ao ser morto por um companheiro. Kelser estava morto, mas tinha morrido pelo sonho dela. Mer estivera certa ao escolhê-lo, mas estava morta também. Marsh não. Ainda não. Ainda posso lutar, ele disse a si mesmo. Mas como? Mover um dedo sequer atrairia a atenção de Ruína. Embora durante as últimas semanas ele não tivesse nem chegado a lutar, talvez fosse por isso que Ruína decidira deixá-lo sozinho por tanto tempo. A criatura, ou a força, o que quer que fosse, não era onipotente. Marsh desconfiava, no entanto, de que ela podia se mover livremente, observando o mundo e vendo o que estava acontecendo em diversas regiões e pontos espalhados por ele. Nenhuma parede poderia bloquear sua visão. Ela parecia ser capaz de enxergar qualquer coisa, exceto a mente de um homem. Talvez, se eu parar de lutar por tempo bastante, serei capaz de surpreendê-lo quando eu finalmente decidir atacar. Parecia um plano tão bom quanto qualquer outro, e Marsh sabia exatamente o que faria quando chegasse o momento. Ele removeria a ferramenta mais útil de Ruína, puxaria a estaca de suas costas e se suicidaria. Não por frustração, tampouco por desespero. Sabia que tinha uma parte importante a desempenhar nos planos daquela força. Caso pudesse se retirar no momento certo, talvez desse aos outros a chance de que precisavam. Era tudo o que podia dar. Ainda assim, parecia adequado, e sua confiança renovada o fez desejar poder levantar-se e encarar o mundo com orgulho. Kelser havia se matado para garantir a liberdade dos Ska. Marsh faria o mesmo, esperando ajudar a salvar o mundo da destruição do processo. Segunda parte: Tecido e vidro. Citação de abertura do capítulo. A consciência de Ruína estava aprisionada no poço da ascensão.
mantida em grande parte impotente. Naquela noite, quando descobrimos o poço, encontramos algo que não entendemos. Uma fumaça preta preenchendo um dos aposentos. Apesar de termos discutido a respeito, depois não conseguíamos resolver o que era. Como poderíamos ter sabido? O corpo de um deus, ou, antes, o poder de um deus, pois os dois são, na verdade, a mesma coisa. Ruína e preservação residiam no poder e na energia, da mesma forma que uma pessoa reside em sua carne e sangue. Capítulo 14. Fantasma avivou o estanho. Deixou que o metal queimasse dentro de si, brilhante, poderoso. Ele nunca o desativava. Nos últimos tempos, simplesmente o deixava queimando, permitindo que rugisse um fogo dentro dele. O estanho era um dos metais que queima mais lenta, além de não ser difícil de obter nas quantidades necessárias para a alomancia. Ele desceu a rua em silêncio, mesmo com os agora famosos discursos de Kelsier de que os Ska não precisavam temer as brumas. Poucas pessoas saíam à noite, pois era quando as brumas se assentavam, profundas e misteriosas, escuras e onipresentes. As brumas eram uma das grandes constantes do Império Final, surgindo todas as noites, mais espessas que uma simples névoa. Rodopiavam em padrões definidos, quase como se os diversos bancos, correntezas e frontões de brumas fossem criaturas vivas, quase brincalhonas, ainda que enigmáticas. Para Fantasma, no entanto, quase não eram mais um obstáculo. Sempre lhe falavam para não avivar demais seu estanho. Alertavam-no para não ficar dependente dele. Podia provocar reações perigosas no corpo, segundo diziam. E a verdade é que estavam certos. Ele avivara estanho sem parar por 1 ano, sem trégua, mantendo o corpo em estado constante de supersensibilidade. E isso o havia mudado. Preocupava-se com a possibilidade de que as mudanças fossem de fato perigosas. Mas precisava delas, pois o povo de Urtô precisava dele. As estrelas reluziam no céu, acima, como 1 milhão de pequenos sóis. Brilhavam através da bruma que durante o último ano havia se tornado diáfana e fraca. No início, Fantasma pensara que o mundo em si estava mudando. Então percebera que era apenas sua percepção. De alguma forma, ao avivar estanho por tanto tempo, ele havia ampliado permanentemente seus sentidos a um ponto além do que outros alomânticos conseguiam atingir. Ele quase parou. Avivar estanho começara como reação à morte de Trevo. Ele ainda se sentia horrível pela maneira como escapara de Lutadel, deixando o tio para morrer. Durante aquelas primeiras semanas, Fantasma avivara seus metais quase como uma penitência. Ele queria sentir tudo ao redor, absorver tudo, mesmo que fosse doloroso. Talvez justamente porque era doloroso. Mas então começara a mudar, e aquilo o havia preocupado. Mas a gangue sempre falava sobre como Vin exigia demais de si. Raramente dormia, usando peltre para se manter acordada e alerta. Fantasma não sabia como aquilo funcionava. Não era um nascido das brumas e podia queimar apenas um metal. Mas imaginou que se queimar seu único metal lhe desse uma vantagem, era melhor usá-la, pois precisariam de toda a vantagem que pudessem conseguir. A luz das estrelas era como a luz do sol para ele. Já durante o dia, ele precisava usar um pano amarrado sobre os olhos para proteger a vista.
e mesmo assim sair na rua era às vezes uma experiência ofuscante. Sua pele se tornara tão sensível que cada seixo no chão, cada rachadura, cada pedacinho de pedra parecia uma faca atravessando a sola de seus sapatos. O ar fresco primaveril parecia congelante, de forma que agora usava uma capa grossa. No entanto, ele havia chegado à conclusão de que tais incômodos eram um preço módico a pagar pela oportunidade de se transformar em fossilar que havia se transformado. Enquanto caminhava pela rua, conseguia ouvir as pessoas arrastando os pés e se virando nas camas, mesmo através das paredes. Conseguia sentir um passo a muitos metros de distância. Conseguia enxergar em uma noite escura como nenhum outro ser humano jamais conseguira. Talvez assim encontrasse uma maneira de se tornar útil aos outros. Antes, era sempre considerado o membro menos importante do grupo, o garoto dispensável que entregava recados ou montava guarda enquanto os outros faziam planos. Ele não se ressentia por isso. Estavam certos em lhe dar essas tarefas simples. Por causa de seu dialeto das ruas, fora difícil entendê-lo, e enquanto todos os outros membros da equipe haviam sido escolhidos a dedo por Kelsier, Fantasma tinha se juntado como parte de um pacote, sendo sobrinho de Trevo. Fantasma suspirou, enfiando as mãos nos bolsos da calça enquanto caminhava pela rua brilhante demais. Conseguia sentir cada fio do tecido. Ele sabia que coisas perigosas estavam acontecendo. A maneira como as brumas perduravam durante o dia, a maneira como o chão tremia periodicamente, fingindo ser um homem adormecido, tendo um pesadelo terrível, Fantasma temia que não fosse de grande ajuda nos dias críticos que estavam por vir. Pouco mais de um ano antes, seu tio tinha morrido após o sobrinho fugir da cidade. Ele fugira por medo, mas talvez por ter plena consciência de sua própria incapacidade de fazer qualquer coisa. Não fora capaz de ajudar durante o cerco. Não queria ser posto naquela situação de novo. Queria poder ajudar de alguma forma. Não correria para a floresta, escondendo-se enquanto o mundo acabava ao seu redor. Elend e Vin haviam-no mandado para Urtô para que se reunisse o máximo de informações que pudesse sobre o cidadão e o governo dele na cidade. E Fantasma pretendia fazer seu melhor, se isso significasse levar seu corpo além dos limites seguros, que assim fosse. Aproximou-se de um grande cruzamento. Olhou para as duas ruas que se cruzavam, a visão clara como o dia para os seus olhos. Posso não ser um nascido das brumas e posso não ser imperador, pensou, mas sou alguma coisa, algo novo, algo que orgulharia Kelsier. Talvez dessa vez eu possa ajudar. Não viu movimento em nenhuma das direções. Então seguiu para o norte. Às vezes parecia estranho se esgueirar em silêncio por uma rua aparentemente tão iluminada. Sabia, porém, que para os outros estava escuro, com apenas a luz das estrelas para ajudar a enxergar. As brumas bloqueando e obscurecendo como sempre. Estanho ajudava um alomântico a romper as brumas, e os olhos mais e mais sensíveis de Fantasma ficavam cada vez melhores nisso. Ele cruzava as brumas, mal percebendo-as. Ouviu a patrulha bem antes de enxergá-la. Como seria possível alguém não ouvir aquele tilintar de armaduras, não sentir aquele estalar de pés nos paralelepípedos? Ele estacou, parado com as costas no muro de terra que ladeava a rua, observando a patrulha. Traziam uma tocha,
Para os olhos aguçados de Fantasma, parecia um feixe incandescente de brilho, quase ofuscante. A tocha denunciava a tolice deles. Sua luz não ajudava. Ao contrário, ela refletia nas brumas, envolvendo os guardas em uma pequena bolha de luz que arruinava a visão noturna deles. Fantasma permaneceu no lugar, imóvel. A patrulha avançou, retinindo ao percorrer a rua. Passaram a poucos metros dele, mas não o perceberam. Havia algo de revigorante em poder observar, sentindo-se ao mesmo tempo totalmente exposto e perfeitamente invisível, o que o levava a se perguntar por que o novo governo de Urtô se dava ao trabalho de montar patrulhas. Claro, os oficiais do governo tinham pouquíssima experiência com as brumas. Quando a patrulha desapareceu na esquina, levando consigo a tocha, Fantasma voltou à tarefa. O cidadão se reunia com seus assessores naquela noite, caso a agenda fosse mantida. Fantasma pretendia espionar aquela conversa. Ele prosseguiu cuidadosamente pela rua. Nenhuma cidade se comparava a Lutadel em tamanho, mas Urtô fazia um esforço respeitável. Como lar hereditário da linhagem Venturi, já fora uma cidade muito mais importante e mais bem mantida do que era naquele momento. O declínio tivera início mesmo antes da morte do Senhor Soberano. O sinal mais óbvio disso era a via na qual o Fantasma caminhava. No passado, a cidade fora cortada por canais que funcionavam como vias fluviais. Esses canais haviam secado algum tempo antes, deixando a cidade riscada por valas fundas e poeirentas que acumulavam lama quando chovia. Em vez de enchê-los, as pessoas simplesmente começaram a usar os leitos vazios como ruas. A rua que Fantasma usava naquele instante fora uma larga via fluvial capaz de acomodar até mesmo barcaças grandes. Muros de 3 metros se seguiam de cada lado da rua afundada, e edifícios se agigantavam acima, construídos às margens do canal. Ninguém até então fora capaz de dar a Fantasma uma resposta definitiva ou coerente sobre o motivo da seca dos canais. Alguns culpavam terremotos, outros as secas. No entanto, restava o fato de que, nos 100 anos desde que os canais haviam perdido a água, ninguém encontrara uma maneira econômica de enchê-los novamente. Então o Fantasma continuou a percorrer a rua, sentindo como se caminhasse numa fenda profunda. Diversas escadas de mão e ocasionais rampas ou lances de escada levavam às calçadas e aos prédios acima. Mas poucas pessoas caminhavam por lá. As ruas canal, como os cidadãos as chamavam, haviam simplesmente se tornado comuns. Fantasma sentiu cheiro de fumaça enquanto caminhava. Ergueu os olhos e percebeu uma lacuna no horizonte de prédios. Havia pouco tempo, um prédio naquela rua fora incendiado e desmoronara. A casa de um nobre. O olfato de Fantasma, como todos os outros sentidos, era possível que estivesse farejando fumaça de muito tempo antes, do tempo das revoltas após a morte de Strath Venturi, quando os prédios foram queimados. O cheiro parecia forte demais, porém, recente demais. Fantasma se apressou. Urtô estava morrendo aos poucos, decaindo, e muito da culpa poderia ser atribuída ao seu governante, o cidadão. Muito tempo antes, Elend fizera um discurso para o povo de Lutadel, na noite em que o Senhor Soberano morrera.
na noite da rebelião de Kelsier. Fantasma lembrava-se bem das palavras, pois Elend falara sobre o ódio, rebelião e os perigos associados a eles. Alertou que se as pessoas fundassem seu novo governo baseado em ódio e derramamento de sangue, ele ruiria em medo, inveja e caos. Fantasma estivera na plateia ouvindo. Via agora que Elend estava certo. Os Ska de Urtô tinham derrubado seus governantes nobres e, de certa forma, Fantasma se orgulhava deles por isso. Sentia um carinho crescente pela cidade, em parte por ver quão devotamente tentavam seguir os ensinamentos do sobrevivente. Mas a rebelião não havia terminado com a expulsão da nobreza. Como Elend previra, a cidade se tornara um lugar de medo e morte. A questão não era por que isso havia acontecido, mas como impedir que continuasse. Por ora, aquele não era o trabalho de Fantasma. Devia somente reunir informações. Apenas a familiaridade adquirida durante as semanas gastas investigando a cidade permitiu que ele soubesse quando estava se aproximando, pois era irritantemente difícil saber onde se estava ao andar lá embaixo nas ruas canal. No início, ele tentara ficar fora delas, esgueirando-se por becos menores no lado de cima. Infelizmente, os canais ligavam a cidade inteira, e ele passava tanto tempo subindo e descendo que acabou percebendo que eles realmente eram a única maneira viável de circular por ali. A menos que se fosse um nascido das brumas. Claro, infelizmente, Fantasma não podia pular de prédio em prédio com seu poder alomântico. Ele estava preso aos canais. Então, as usava da melhor forma que podia. Escolhendo uma escada, agarrou-se a ela e começou a subir. Embora calçasse luvas de couro, conseguia sentir a granulação da madeira. Lá em cima, uma pequena calçada seguia ao lado da rua canal. Um beco se estendia à frente de Fantasma, levando a um grupo de casas. Um prédio no fim da ruazinha era seu objetivo, mas ele não foi até lá. Em vez disso, esperou em silêncio, buscando sinais que sabia estarem lá. Como havia imaginado, logo captou um farfalhar em uma janela poucos prédios adiante. Seus ouvidos captaram sons de passo em outro prédio. A rua estava sendo vigiada. Fantasma se virou. Embora as sentinelas parecessem vigiar o beco com cautela, sem querer deixaram a outra via aberta ao fazer isso. Os próprios prédios. Fantasma se esgueirou à direita, movendo pés que sentia cada seixo sobre eles, escutando com ouvidos capazes de detectar o mais leve ofegar de um homem que identificava algo estranho. Ele contornou o lado externo de um prédio, afastando-se. Entrou num beco sem saída do outro lado. Lá, apoiou uma das mãos nas paredes da construção. Havia vibrações dentro do aposento. Estava ocupado. Então, ele foi para o seguinte. Este o alertou de imediato da presença de pessoas. Vozes sussurradas conversavam lá dentro. No terceiro cômodo, contudo, não percebeu nada. Nenhuma vibração ou movimento. Nenhum sussurro. Nem mesmo o palpitar mudo de um coração batendo, algo que às vezes conseguia ouvir se o ar estivesse bem parado. Respirando fundo, Fantasma arrombou a tranca da janela e deslizou para dentro. Era um dormitório vazio, como antecipara. Nunca antes havia entrado naquele aposento em particular. O coração de Fantasma bateu forte enquanto ele fechava a janela e atravessava o assoalho.
Apesar da escuridão quase total, ele não tinha problemas em enxergar. Aquilo mal lhe parecia penumbra. Fora do aposento, deparou-se com um corredor mais familiar. Com facilidade, passou sorrateiro por 2 salas de guardas, onde homens vigiavam a rua. Era de certa forma emocionante infiltrar-se daquele jeito. Fantasma estava em uma das casas da guarda do próprio cidadão, a poucos passos de grandes quantidades de soldados armados. Eles deveriam ter tido a cautela de proteger melhor o prédio. Ele deslizou escada acima, seguindo para uma sala pequena, raramente usada, no 3º andar. Verificou as vibrações e então se esgueirou para dentro. A câmara austera estava abarrotada de sacos de dormir extras e uma pilha empoeirada de uniformes. Fantasma sorriu ao se mover pelo aposento, pisando com cuidado e silenciosamente. Seus dedos do pé, muito sensíveis, capazes de sentir tábuas soltas, rangentes ou deformadas. Ele se sentou no caixilho da janela, confiante de que ninguém lá fora enxergaria bem o suficiente para flagrá-lo. A casa do cidadão ficava a poucos metros de distância. Kellion condenava ostentação e havia escolhido para seu quartel-general uma estrutura de tamanho modesto, provavelmente o lar de uma nobre menor. Tinha um pequeno quintal que Fantasma conseguia ver facilmente de seu lugar privilegiado. O prédio em si brilhava, sua luz vazando de cada fresta e janela. Era como se o prédio estivesse repleto de algum poder incrível, prestes a estourar. Por outro lado, aquilo era apenas como a queima de estanho exagerada. O fazia ver qualquer prédio que tivesse luzes acesas no interior. Fantasma se apoiou no batente, as pernas sobre o caixilho da janela, que não tinha vidro nem cortinas, embora buracos de prego na lateral de madeira indicasse que houvera algo ali antes. O motivo pelo qual as cortinas haviam sido removidas não importava para Fantasma. A falta delas significava que era improvável que alguém entrasse naquele aposento à noite. As brumas já haviam dominado o recinto, mas eram tão fracas aos olhos de Fantasma que ele tinha dificuldade em enxergá-las. Por um momento nada aconteceu. O prédio e os terrenos abaixo permaneceram silenciosos e tranquilos no ar noturno. Após certo tempo, porém, ela acabou aparecendo. Fantasma se impertigou, observando a jovem sair da casa e entrar no jardim. Trajava um vestido de escá marrom claro, uma veste que de alguma forma caía nela com impressionante elegância. Seus cabelos eram mais escuros que o vestido, mas não muito. Fantasma havia visto pouquíssimas pessoas com aquele escuro tom castanho avermelhado. Ao menos pouquíssimas pessoas que conseguiam mantê-lo limpo de cinza e fuligem. Todos na cidade conheciam Beldre, a irmã do cidadão, embora poucos a tivessem visto. Diziam que ela era bela, e nesse caso os rumores eram verdadeiros. No entanto, ninguém mencionava sua tristeza. Com o estanho tão avivado, Fantasma se sentia ao lado dela. Conseguia ver olhos profundos, tristes, refletindo a luz do prédio reluzente às suas costas. Havia um banco no quintal, em frente a um pequeno arbusto. Era a única planta que restava do jardim. O restante havia sido arrancado e jogado fora, deixando para trás a terra marrom escura. Pelo que Fantasma ouvira, o cidadão havia declarado que jardins ornamentais eram coisa de nobre. Alegava
que tais lugares tinham sido possíveis apenas por meio do suor de escravos escá. Apenas outra maneira pela qual a nobreza havia conseguido altos níveis de luxo e criado simultaneamente altos níveis de trabalho para seus servos. Quando o povo de Urtô caiu os muros da cidade e quebrou os vitrais das janelas, também arrancou todos os jardins ornamentais. Beldre sentou-se no banco, as mãos imóveis no colo, olhando para o arbusto, triste. Fantasma tentava se convencer de que ela não era o motivo de ele sempre fazer questão de invadir e espionar as conferências noturnas do cidadão. E na maioria das vezes conseguia. Aquelas eram algumas de suas melhores oportunidades de espionar. Poder ver Beldre era simplesmente um bônus. Nada com que se importasse muito, claro. Ele nem mesmo a conhecia. Estava pensando nisso enquanto ficava lá, sentado, encarando-a, desejando que tivesse uma maneira de falar com ela. Mas não era hora para aquilo. O exílio de Beldre ao jardim significava que a reunião do irmão estava prestes a começar. Ele sempre a mantinha por perto, mas aparentemente não queria que ouvisse segredos de estado. Infelizmente para o cidadão, sua janela se abria na direção do ponto de observação de Fantasma. Nenhum homem normal, nem mesmo um olho de estanho ou nascido das brumas comum, conseguiria ter ouvido o que estava sendo dito lá dentro. Mas Fantasma não era normal, mesmo em qualquer definição ampliada da palavra. Não serei mais inútil, ele pensou com determinação enquanto ouvia as palavras proferidas em sigilo. Elas atravessavam as paredes, cruzavam o curto espaço e chegavam aos seus ouvidos. Tudo bem, Olide, uma voz disse. Quais são as novidades? A voz já era familiar para Fantasma. Kellion, o cidadão de Urtô. Ellen de Ventry conquistou outra cidade. Uma segunda voz disse, a de Olide, o ministro do exterior. Onde? Kellion questionou. Que cidade? Uma desimportante. Olide respondeu, ao sul. Mal tinha 5.000 pessoas. Não faz sentido algum, uma terceira voz comentou. Ele abandonou imediatamente a cidade, levando os habitantes consigo. Mas, de alguma forma, colocou as mãos em mais um exército colosso. Olide acrescentou. Ótimo, Fantasma pensou. A quarta caverna era deles. Lutadel não morreria de fome por um tempo. Dessa forma, restavam apenas duas para reivindicar. Aquela de Urtô e a última, onde quer que estivesse. Um tirano não precisa de motivo real para o que faz, Kellion disse. Era jovem, mas não tolo. Às vezes soava como outros homens que Fantasma havia conhecido. Homens sábios. A diferença, portanto, era uma questão de extremismo. Ou talvez de momento. Um tirano simplesmente conquista pelo desejo de controle. Kellion continuou. Ventry não está satisfeito com as terras que tomou. Nunca ficará. Ele vai continuar conquistando, até chegar a nós. O recinto ficou em silêncio. Relatos dizem que ele está enviando um embaixador para Urtô. A terceira voz disse. Um membro do grupo do próprio sobrevivente. Fantasma ficou interessado. Kellion bufou. Um dos mentirosos? Vindo para cá? Para nos oferecer um tratado, dizem os rumores. Olide disse. E daí? Kellion perguntou.
Por que menciona isso, Lide? Acha que deveríamos fazer um pacto com o tirano? Não temos como combatê-lo, ele respondeu. O sobrevivente não tinha como combater o Senhor soberano, mas combateu mesmo assim. Morreu, mas ainda assim venceu, dando aos Ska coragem para se rebelar e derrubar a nobreza. Até aquele desgraçado do Ventry tomar o controle. A terceira voz observou. O aposento voltou a cair no silêncio. Não podemos nos render a Ventry, Kellion disse por fim. Não vou entregar essa cidade a um nobre, não depois do que o sobrevivente fez por nós. De todo o Império Final, apenas Urto atingiu o objetivo de Kelsier de estabelecer uma nação governada pelos Ska. Apenas nós queimamos as casas da nobreza. Apenas nós limpamos nossa cidade e nossa sociedade. Apenas nós obedecemos. O sobrevivente olhará por nós. Fantasma sentiu um arrepio. Parecia muito estranho ouvir homens que ele não conhecia falando de Kelsier nesse tom. Fantasma caminhara com Kelsier, aprendera com ele. Que direito tinham esses homens de falar como se tivessem conhecido o homem que se transformara no sobrevivente? A conversa passou para assuntos mais triviais. Discutiram novas leis que proibiriam certos tipos de roupas anteriormente preferidas pela nobreza. E, em seguida, tomaram a decisão de aplicar mais recursos no Comitê de Pesquisa Genealógica. Precisavam revelar qualquer um na cidade que estivesse escondendo traços de linhagem nobre. Fantasma tomou notas para que pudesse enviar as informações aos outros. No entanto, encontrou dificuldade em impedir que seus olhos se voltassem para a jovem no jardim. O que lhe traz tanta tristeza? Perguntou-se. Parte dele queria descer e perguntar. Ser ousado, como o sobrevivente teria sido. Pular lá embaixo para indagar aquela garota séria e solitária por que encarava a planta com tal melancolia. Na verdade, ele quase chegou a se erguer antes de controlar o impulso. Podia ser único, podia ser poderoso, mas, como precisou lembrar-se de novo, não era um nascido das brumas. Sua força estava no silêncio e na descrição. Então ele se recostou, contente por ora em inclinar-se e observá-la, sentindo que, de alguma forma, apesar da distância, apesar da sua ignorância, entendia aquele sentimento nos olhos da moça.